E aí, galera, quem que fala é o Pequeno. Hoje eu vou trazer um modelo de vídeo um pouquinho diferente para vocês. É, Hoje não é uma gameplay, é tipo um unboxing, só que não é um unboxing. É uma review sobre o Steam Deck. Eu recentemente adquiri ele. Eu gostaria de fazer essa review desse Steam Deck com vocês. Eu anotei alguns pontos que eu quero falar sobre isso. Deixa eu só pegar aqui o roteiro que eu esqueci. Aqui, pronto. Primeiramente, o que é o Steam Deck? O Steam Deck é um videogame portátil, e esse videogame ele é feito pela Steam, a plataforma de jogos, né? Então ele é meio que configurado para ser potente e rodar a maioria dos jogos que ele tem na categoria de na plataforma deles, né? Roda todos? Calma, senta, que eu vou te explicar. Antes de eu começar, por favor, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal que me ajuda muito, 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 muito mesmo. E sem mais delongas, bora pro vídeo. É... Gente, o Steam Deck é um videogame portátil e ele é para quem geralmente gosta de videogames assim, sabe? Que você pode usar de forma mais dinâmica e tudo mais. Ele é mais para quem gosta de jogar, tipo assim, com uma comodidade maior. Por exemplo, tem que viajar com frequência, sei lá. Ai, quiser levar para o trabalho. Enfim, ele é para ser mais cômodo e tudo mais. Ele compensa? Vamos falar para a primeira parte. Se ele compensa. Depende muito do seu ponto de vista. E é isso que eu vou estar explicando. Antes de eu falar sobre ele, por que que eu resolvi fazer esse vídeo? Quando eu fui procurar sobre o Steam Deck, eu comecei a ver alguns guias sobre o Steam Deck e a maioria deles era tudo em inglês, não tinha ninguém do Brasil fazendo uma explicação e tudo mais, uma explicação boa, enfim. E aí eu resolvi fazer esse vídeo e eu esperei estar um tempo com o Steam Deck para poder trazer minhas percepções. Então, isso aqui é basicamente minhas percepções, minhas opiniões. É, Pode ser que tudo que eu fale aqui não condiz com a opinião que você tem ou que você está vendo em outros vídeos, porque é a minha opinião mesmo. Mas enfim, o Steam Deck ele vem nessa casezinha linda, maravilhosa da Valve. Ela tem uma alcinha aqui e tem uma alça aqui atrás também. Ela é toda acolchoada por dentro. Eu vou mostrar tudo, 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 tudo sobre o Steam Deck. Ela é acolchoada por dentro, sabe? Para proteger contra impactos e tudo mais. Bem bonitinho o design. Beleza, seu Steam Deck chega aqui. O que você precisa de saber já de começo? O Steam Deck, ele não tem no Brasil. Ou seja, ele é importado. E ele é importado e o modelo de tomada dele não é um modelo brasileiro. Vou mostrar para vocês. É esse modelo aqui. Então, vocês precisarão de um adaptador para esse tipo de modelo. Então, sempre tenham isso em mente. O adaptadorzinho, ele varia adaptadorzinho não, adaptadorzão. Isso aqui parece um trambolho. No caso, esse carregador, essa fonte parece um trambolho. O adaptador não é tão grande, não. Ele tá numa faixa, tipo assim, de R$ 18. Eu paguei 26 porque eu peguei pela internet. Eu paguei um pouco mais caro. É, Mas eu já vi ele por R$ 14 em loja física, que eu não sabia que tinha em loja. Mas ele não é caro, tá? Então, mas tenham em mente que teria esse gasto também para vocês carregarem. Dá para carregar ele de outra forma? Dá, mas não carrega tão rápido quanto com o próprio carregador dele, que já foi feito para carregar ele, certo? O Steam Deck é esse meninão aqui, ó. Tadá! Esse é o Steam Deck, certo? É... O que eu posso falar para vocês? Isso aqui não é estragado, tá? É porque eu colei a película com a minha bunda. O que eu posso falar para vocês sobre o Steam Deck? Ele é pesadinho. Ui! Ele é pesadinho, tá? Então, tipo assim, depois de 1, 2 horas você tá jogando,
suas mãos, seus braços vai doer um pouco. Ele tem todos deixa eu ver, focou. Ele tem o padrão, que é o mesmo do Xbox, de botões, tá? Ele tem esses touchpads aqui. Tem botões frontais, eu acho que eu não vou conseguir pegar na câmera, mas tem botões aqui atrás também. Não sei se é front... Não, botões traseiros, né? Desculpa. E tem os gatilhos aqui em cima. Né? É um videogame muito bonito, tem um design muito bonito. Esse é meu primeiro videogame portátil que eu tô tendo, então eu sempre tive vontade de ter. Isso foi lá na época do PSP. É, Ele é muito bonito visualmente. O peso eu já esperava isso, então é ok, mas tenham em mente que ele tem um pezinho. Mas, por exemplo, ó, é um peso que eu consigo segurar com uma mão, mas claro, jogar não consigo com uma mão só, tem que usar os dois. E eu quero falar sobre, para a gente poder responder aquela pergunta se compensa, eu quero falar sobre alguns pontos. A primeira coisa sobre o valor. É um videogame caro. É muito caro mesmo. Não tem como. Então, assim, de valor, ele é um produto caro. Então, levem isso em consideração para quando a gente chegar nessa parte da resposta e do compensa, tá? É a potência dele. A potência dele, gente, é muito boa mesmo. Mas ele roda jogo muito pesado. Por exemplo, No Rest for the Wicked, que é um jogo já com os gráficos mais pesados. Tudo bem que é câmera RPG, mas mesmo assim é pesadinho. Nos gráficos, ele roda super tranquilo. É, Tem uns jogos que é de primeira pessoa. Eu tava jogando uma demo de um, eu esqueci até o nome, mas era tipo um Skyrim da vida. E ele tava conseguindo rodar. É, Então ele tem toda essa mecânica de conseguir jogar jogos que estão na plataforma da Steam. Que jogos que normalmente ele não vai conseguir rodar. Jogos que não são otimizados para poder ter uma performance num videogame portátil. Para isso, a Valve colocou alguns testes que eles fizeram em relação aos jogos, e eles também pedem a opinião do público para saber se a pessoa enfrentou algum problema e tudo mais. Então, assim, ele é um videogame muito potente. E como ele é um videogame portátil e muito potente, a gente chega num empecilho chamado bateria. A bateria dele depende muito do jogo que você estiver jogando. Se você estiver jogando um jogo mais para aquele lado do Mega Man, sabe? Aquele jogo mais lateral. Não sei se isso seria indie, porque eu acho que indie é todos os jogos de plataformas menores, né? Plataformas menores, não, empresas menores, com menor recurso, enfim. É, Se você joga esses jogos que exigem menos do hardware dele, você tem a bateria aí rodando, sei lá, umas 6 horas fácil. Agora, se você vai num jogo mais pesado, por exemplo, No Rest for the Wicked, que eu falei mais cedo, no máximo umas 2 horas, estourando. Então a gente tem um consumo de bateria muito alto, porque ele é um videogame potente, e dependendo do jogo, ele vai suportar, mas ele vai usar mais os recursos dele e, obviamente, mais a bateria. Então tem isso. Uma potência grande em custa de uma baixa performance de bateria, tá? Não tem nada a ver com vida útil, podem ficar tranquilo. É só a bateria, tipo assim, para você ficar ali sem uma tomada ligada ali. Sobre armazenamento, o armazenamento, por exemplo, do meu que eu peguei, que era 3.500, era 256 gigas. Dá para instalar bastante coisa em 256. Mas dependendo do jogo, por exemplo, um Baldur's Gate 3, que roda super bem, inclusive no Steam Deck, já ocupa quase metade para mais do armazenamento. Então o Steam Deck ele tem um slot de
chip micro SD. E eu recentemente comprei um chip de micro SD para expandir o meu armazenamento. E é muito simples fazer essa expansão, tá? Você insere o chip ali, ele vai pedir para você formatar, você tem que entrar no armazenamento do Steam Deck e formatar ele. E aí você consegue usar, instalar os jogos e em qualquer momento você consegue pedir para digitar o micro SD. E, sei lá, se você tiver outros micro SDs, você pode ir colocando, sabe? Por exemplo, esse micro SD está instalado tantos jogos, esse outro está instalado tantos jogos. Não é o meu caso, mas se for o caso de vocês, é bem simples de fazer, tá? Então, o armazenamento dele, eu não achei ruim, porque ele tem essa praticidade de expandir utilizando o micro SD. Você não precisa de abrir ele, por exemplo, igual um PC para poder colocar o SSD novo ali, enfim. Ele é muito prático. Ele é um videogame que você pode abrir e já começar a jogar. É muito simples isso, tá? É... Só que mesmo ele sendo muito prático para quem quer entrar e jogar, ele também é muito configurável. Ele tem essas duas vertentes. Então, por exemplo, se você quer pegar ele hoje e jogar, só jogar, você acabou de receber ele, inclusive, por exemplo, quando eu recebi o meu, estava super na sede de jogar. Eu peguei e comecei a jogar. Enfim, e eu não tive problema algum. Mas ele também é um videogame que consegue muito você configurar coisas nele. Por exemplo, tem configurações para você mexer na inicialização dele, aparecer um videozinho toda vez que você liga ele. Tem configurações para você poder mexer no teclado, para ficar um teclado mais personalizado. Tem configurações para vocês definirem qual que vai ser o uso, a quantidade de watts que as ventoinhas do as ventoinhas, eu não sei se é as ventoinhas ou se é o desempenho no geral. Eu acho que é o desempenho no geral. Do videogame vai ser usado, a quantidade de hardware vai ser usado, a quantidade de energia que esses hardwares vão utilizar. Então, por exemplo, o padrão é 15 watts. Eu posso configurar para uma quantidade menor, porque eu estou usando um jogo que consome menos, eu não preciso que o meu videogame puxe mais energia. Isso faz com que sua bateria renda mais. Então, é muita coisa que dá para configurar nele. Você pode configurar também uma questão mais de gráficos, como se você estivesse dentro do PC mesmo, sabe, configurando gráficos. Então tem muitas configurações que você pode fazer para você jogar de uma forma tranquila. Só que, claro, isso vai levar um tempo para você poder fazer isso. Às vezes você quiser tirar um tempo para poder aprender um pouquinho mais sobre as configurações que pode do Steam Deck. Inclusive, o Steam Deck ele permite você instalar o Windows dentro dele. Eu não sei como é que faz isso. Eu vi um vídeo, o cara falando isso. Para você poder, por exemplo, jogar em plataformas que não seja Steam, tipo a Epic Games, essas coisas assim. Voltando àquela pergunta que a gente estava, se compensa ou não, trazendo uma questão de custo versus qualidade. Se você não tem nenhum nenhum hardware para jogar, não tem um PC, não tem um videogame, não tem um videogame portátil, eu já falo para vocês que o custo versus qualidade do Steam Deck não compensa. Se você não tem nenhum dessas outras coisas. Agora, se você já tem, sei lá, por exemplo, um PC, e aí você quer um videogame portátil para, sei lá, jogar deitadinho, alguma coisa desse tipo, invista, porque vale a pena. O custo dele está balanceado com a qualidade, tá? Não é tão caro, quer dizer, é caro, para mim isso é caro, mas não é tão caro quanto outros videogames, por exemplo, o PS5 eu falei, e o Xbox Series eu acho que é mais barato. Não é tão caro igual eles, não é tão caro, não tão caro igual esses videogames, mas é muito potente. Então, vale a pena esse preço. Eu só não recomendo no outro caso vocês não tiverem nenhum
hard, vamos supor, quero comprar primeira coisa para poder jogar. Será que eu vou investir no PC game, invisto no videogame, invisto no não sei o quê? É, eu, se fosse esse caso, eu recomendaria vocês a investirem no PC Gamer, porque ele é mais barato em relação a esses videogames e você consegue configurar ele mais, você consegue upar ele conforme o tempo e tudo mais. Agora, se você já tem um PC, tem um videogame, às vezes tem um outro videogame portátil e você ouviu falar sobre o Steam Deck, cara, compensa demais você ir nele. Porque todos os jogos da sua Steam tá lá, você consegue jogar esses jogos. É, talvez alguns se você não consiga rodar eles bem, mas, cara, é muito difícil você encontrar um jogo que você não consegue rodar tão bem. E ainda, mesmo quando você não consegue rodar tão bem, ainda tem algumas coisinhas, alguns plugins, addons, não sei como que fala na Steam, mas alguns plugins que você consegue, tipo, instalar e ajudar a configurar o jogo, ficar mais otimizado, um negócio assim, que é um outro fluxo que eu não cheguei a ver, mas é muito da galera de fórum, que tem Steam Deck, que começa a procurar soluções para jogar o jogo, enfim. Até o momento eu não encontrei nenhum jogo que eu instalei que eu não consegui jogar. E eu instalei bastante, instalei acho que mais de 10 jogos, tipo assim, não simultaneamente, né? Mas instalei, desinstalei esse, instalei aquele, enfim, e fui indo. Então, vale muito a pena. É, E se principalmente vocês estiverem pensando entre Nintendo Switch 2 e Steam Deck, gente, não tenha dúvida. Vai no Steam Deck, porque inclusive você pode instalar emulador e jogar os jogos do Nintendo Switch. Então, assim, o que eu deixo aqui para vocês depende da situação, claro, do seu orçamento e tudo mais. Mas, na minha visão, compensa muito para quem já tem alguns meios de formas de jogar e tudo mais, e quer explorar mais formas, quer usar uma forma mais prática, dinâmica, enfim, no dia a dia. Eu recomendo pra caralho o Steam Deck. É isso, gente. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um beijo. Até a próxima. Curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Tchau, tchau.